Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura didática nessa semana, né? Nessa semana eu peguei uma pergunta muito interessante, que eu achei muito interessante, e ela é minha aluna, mas saibam que eu não escolhi a pergunta dela só porque ela é minha aluna, tá? É que eu achei a pergunta dela interessante. Eu gosto de pegar perguntas que eu acredito que vão enriquecer a questão da leitura didática, né? Então teve uma semana aí que eu peguei uma pergunta que eu achei interessante usar ela como um exemplo de adaptação, então pegar aquela pergunta e adaptar de uma maneira mais eficaz para o tarô poder atender melhor. Aí eu peguei uma pergunta que já estava bem elaborada para um modelo de tiragem de tarô, e essa foi uma pergunta que eu peguei porque ela é uma pergunta mais longa, ela não é só uma pergunta, ela explica a situação, né? E quanto mais a pessoa explicar a situação, obviamente num espaço de tempo que não prejudique a sessão, né, melhor. Então, quanto mais você souber da pessoa, mais você souber da situação. Por exemplo, eu sou astrólogo, então quando eu vou atender uma pessoa com tarô, eu tenho o mapa natal da pessoa. Eu não faço uma leitura de mapa natal, mas a leitura do mapa, ter o mapa ali me ajuda muito. Por exemplo, um exemplo bem bobo, a pessoa está com 29 anos, está ali passando pelo retorno de Saturno. Eu já sei que ela está passando pelo retorno de Saturno porque eu estou vendo a idade, estou vendo o mapa, onde está Saturno e tal. Aí vamos supor que a pessoa está com 36 anos, ela está passando por um outro retorno de Júpiter. É uma temática totalmente diferente. Então, técnicas que, se você souber técnicas que ajudem a você entender mais da pessoa, ótimo, use, né? Então, ou seja, quanto mais a pessoa esmiuçar a pergunta, melhor, né? Sem escrever uma bíblia, obviamente, né? Ou sem tomar metade da sessão para ler. Então, essa minha aluna, ela escreveu assim, ó. Hoje sou freelancer e tenho um cliente grande que melhor me remunera, porém não é constante, só em alguns momentos. E tenho um outro cliente esporádico que infelizmente não me remunera o suficiente para garantir o mês, ou seja, ela é freelancer das áreas de atuação dela, né? Quero expandir, melhorar minha cartela de clientes e já até tenho algumas ideias para tal. Porém, são apenas ideias e gostaria de saber como está a minha situação, contexto nessa área da minha vida e que conselho devo seguir para alcançar meus objetivos. Ou seja, olha como é interessante essa pergunta, porque ela explicou a situação, ela está explicando o interesse dela e ela já está pedindo para o tarô o que o tarô aconselha ela da melhor forma para alcançar esse objetivo, que está claramente que é aumentar a cartela de clientes, aumentar a prosperidade financeira, material, profissional, de contatos com clientes, para ela ter mais trabalho e com isso mais remuneração, certo? Então aqui eu gostei muito dessa pergunta, legal ter perguntas assim, né? E aí hoje eu estou usando um tarô que eu uso muito pouco e deveria usar mais, porque eu prometi no meu canal que eu vou fazer um review desse tarô, que é o Druidcraft Tarô, que é um tarô das cartas druídicas. E as cartas são gigantescas, ó, o meu tarô mitológico e olha o tarô druídico, né? Eu tô na frente aqui, deixa eu... Olha só, a diferença do tamanho das cartas aqui, embrulhamento dos panos, né? Então vamos lá, vou usar esse tarô Druidcraft, eu já usei ele algumas vezes, eu tô amando esse tarô. Tudo que envolve os celtas e druidas desde a minha adolescência mexe muito comigo. Então vamos lá, né? É mais difícil embaralhar essas cartas aqui, então vamos trocar aqui para essa tela, e tanto que eu vou embaralhar mais próximo do meu corpo para não deixar cair cartas, né? Então vocês não vão me ver embaralhando aqui. Eu vou me concentrar. Vamos ver sim, vou tentar. Vou me concentrar no nome dela. E na pergunta. Que é como o tarô pode ajudá-la da melhor forma para ter mais clientes. Esse tarô, ele é muito grande, é difícil embaralhar. Então tem que embaralhar com mais paciência. Vamos lá. Eu gosto de cortar em 3, você não precisa seguir obrigatoriamente isso que eu falo. Alguns cortam em 3 e pegam o bolinho da esquerda, eu pego o bolinho do meio. Então vamos lá. Dessa vez eu vou fazer a jogada que eu geralmente uso, que é a jogada que eu ensino no meu curso, que é o que eu aprendi. Vamos lá. Carta da situação, carta cruzada e aqui a resposta da pergunta. Essas 3 cartas é o ambiente da resposta e essa é a resposta principal. Tá tendo um reflexo aqui, qualquer coisa eu abaixo a persiana. Carta do passado, carta do presente, carta da cabeça, recomendação de como agir, carta da tendência futura e o ensinamento principal.
Vamos lá, vamos abrir para ela. A sacerdotisa, 6 de espadas. Vamos lá. Vamos ver se dá para enxergar essas cartas aqui. Não dá para enxergar muito bem. Me dá um segundo que eu vou abaixar a persiana na sala. Pronto. Melhorou assim. Agora a carta do passado, carta do presente, carta da tendência futura, carta da cabeça, desculpa, carta da tendência futura e a carta do ensinamento principal. Já estou gostando dessa jogada, tem coisas complicadas, né? Se você já entende um pouquinho de tarô, você já está vendo algumas coisas complicadas. Deixa eu pôr essas cartas mais para cá para minha facecam ficar na frente. Então vamos lá, aqui a gente vê a sacerdotisa cruzada com 6 de espadas. A sacerdotisa, a situação dela é uma carta tipo de ocultamento. A carta da sacerdotisa, ela tem várias conotações, né? Tem uma das conotações que eu gosto muito dela, que é a conotação de ocultamento, porque ela é mais interna, ela é uma carta... É uma pessoa internalizada, uma figura, um arquétipo mais internalizado e que por ela ser internalizada, mais oculta, ela não é muito vista. Então o que ocorre é que essa cliente, né, ela tem talento, porque dá para ver aqui que tem talento aqui quando a gente for olhar para cá, mas ela está sendo pouco vista. O que me faz ver que com a carta dos 6 de espadas, que é a carta da viagem, né, a carta de novos ares, me traz uma recomendação, já que a gente está adaptando isso para trabalho, que ela está buscando mais clientes, é buscar novos ares, ou seja, buscar novos clientes, se promover mais, se expor mais e também buscar mais. Então, porque a carta do 6 de espadas não é uma carta só não é uma carta de exposição, é uma carta de busca de novos ares. Então, como é uma carta cruzada, ela não está mostrando um problema ou uma interferência, está falando que o caminho está aberto e que ela tem que ir até... que o caminho até essas pessoas é ela que pode percorrer e tem que percorrer, né? Então, aqui na carta da resposta, que é o ambiente da resposta e a resposta principal, vamos lembrar o que ela perguntou para o tarô, o que o tarô tem a recomendar para ela, para que ela possa ter mais clientes. E aqui, saindo no ambiente da pergunta, ó, um rei de ouros, de pentáculos, né? Em inglês é pentacles, né? O rei de ouros, o as de copas e a rainha de copas. Então, assim... Quando cai cartas de rainha e rei nessa parte aqui do ambiente, provavelmente são pessoas, né? Então, há pessoas com o perfil do rei de ouros, que é de bastante sabedoria prática de empreendedorismo, de uma pessoa que possui posses, provavelmente homem, mas não é necessariamente isso, e uma rainha de copas que são figuras femininas que sabem o que querem, que faz o que acha que é importante para as emoções serem atendidas, né? Então é uma carta assim a rainha de copas nesse tarô do Druidcraft, ela é mais tranquila do que a carta da rainha de copas do tarô que eu mais uso, que é o mitológico. Então aqui a gente vê uma mulher um pouco mais acolhedora do que a Helena de Troia lá no tarô mitológico. Então são figuras que estão ali, que podem ajudar. Então o que eu sugeriria para ela, se eu tivesse em consulta com ela, me fala dos contatos que você tem, me fala dos clientes, das pessoas. Será que você... Aí eu estimularia ela a falar um pouco dessas pessoas e veria se os perfis dela se encaixam nos perfis dessas cartas aqui. Eu estimularia ela também a pensar, olha, o perfil dessas cartas é assim, 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 combina mais ou menos com essas pessoas, né? Sugeriria ela fazer essa reflexão e buscar essas pessoas, né? E aqui o As de Copas mostra que existe sim pessoas que estão precisando de pessoas, né? Porque o As é uma carta de começos, né? Então há pessoas que estão precisando porque há possibilidade de começos, né? E aqui a carta principal é uma rainha de ouros, né? E a rainha de ouros é uma carta que é uma das minhas favoritas do tarô, porque a rainha de ouros é a rainha... É o feminino na sua plenitude, né? Lembra aquilo que eu falo no meu curso, né? Tanto o curso introdutório de tarô, quanto o curso de tarô mitológico, quanto o curso de formação do tarô, teoria, imersão em prática, eu falo. Rainha de ouros, a figura da rainha é o feminino na sua plenitude. O feminino na plenitude no elemento terra, ou seja, matéria, dinheiro, oportunidades, trabalho. Então, há mulheres que podem ajudar ela, ou homens que tem esse perfil da rainha de ouros, que é um perfil de um ser que sabe que merece,
que sabe que é bom, que sabe que vive o bom e do melhor porque sente que merece, sem auto-julgamento, sem prisões culturais de bem-aventurados os ferrados, né? Que é aquela cultura católica, apostólica, romana, eurocêntrica, de enaltecer as pessoas que sofrem, né? Mas não, é uma pessoa que recebe o que é bom da vida porque sabe que merece. E uma coisa muito importante do tarô, para quem está começando, é quando cai a carta de rei e rainha, pajem ou cavaleiro, né? Principalmente rei e rainha, pode ser a presença da pessoa, de uma pessoa, mas principalmente é para o consulente, a pessoa aprender esses predicados positivos desse rei ou dessa rainha para desenvolver ele em si próprio. Ou seja, vai entrar em contato com pessoas com esse perfil e ao entrar em contato, saber desenvolver em si esses predicados dessa pessoa. Ou seja, é muito importante admirar as coisas positivas que essas figuras aparecem, que o tarô sugere prestar atenção. Então, há pessoas que podem ajudar ela sim. Há bastante contatos que podem ajudar e recomendo ela a buscar essas pessoas. Na carta do passado tem aqui Cernunnos, né? Cernunnos é o autor, o John Matthews, não, esse aqui é o Philip Cargron, esse é um druida famosão aí, o Philip Cargron, que é o autor desse tarô. Ele colocou Cernunnos como a figura do diabo, né? Mas eu entendi o que ele está fazendo aqui. Ele está mostrando os vícios da matéria, né? E a carta do diabo, do Cernunnos nesse caso, ele representa muitos ciclos viciosos emocionais, né? As tendências autodestrutivas. Então, eu perguntaria eu procuraria saber um pouco da história dela, porque esses processos autossabotadores e ciclos viciosos emocionais podem ser os mais diversos. Pode ser insegurança, pode ser não merecimento, pode ser uma frequência de crítica e desvalidação tão grande que veio da família dela, que ela continua nesse processo e por isso não atrai tantos clientes. Então ela precisa estar ciente dos padrões dela, que ficaram nela, que não contribuem para o crescimento profissional dela. Aqui, no presente, ela está passando por uma situação de desconforto, de medo, né? O 9 de espadas é uma carta de medo, de não ver saída. É muito parecida com a carta da lua, né? É uma carta onde a pessoa ela não está conseguindo ver na realidade imediata dela saídas para a situação. E eu acho que é por isso que ela mandou essa pergunta, por causa da angústia dela, tipo, preciso mais de dinheiro e no momento eu não vejo, mas o tarot está falando, tem pessoa assim. Tira um pouco essas mãos do rosto e desse medo e começa a olhar, a pensar, sair um pouco do ambiente emocional, porque tem possibilidade sim de pessoas que vão te ajudar. Perdão. A carta da cabeça, que é a recomendação, tem um 5 de espadas, né? O 5 de espadas é a carta do ladrão, né? Eu uso muito o 5 de espadas do tarô mitológico, que tem uma outra conotação, mas eu preciso focar, estou usando o tarô Druidcraft, então eu preciso me focar nessa simbologia. Então a gente vê um cara se dando bem e o outro se dando mal, né? Jogou as espadas no pé dele e tal. Ou seja, o que eu veria disso? Que ela tem que ser uma ladra de clientes? Não, é que essa carta ela não é só a ladra dos clientes, ela é um desafio de uma pessoa que sobrepujou outra. Só que para sobrepujar, teve que ter a peleja, teve que ter o combate, ou seja, ser competitiva, né? Então, não necessariamente seguir de acordo com o que muitas descrições de livros falam dessa carta, não necessariamente ser uma aproveitadora, uma ladra, não, simplesmente se colocar como competidora. Ser competitiva, buscar pessoas e caçar o seu lugar ao sol mesmo, ter seus clientes, vender seu produto, vender seu peixe, porque ela vai ganhar e como ela vai ganhar, outras pessoas vão perder, mas não significa que ela está fazendo de propósito para o outro perder, não, ela só está querendo conquistar, ou seja, é uma carta de escolhas, de ação, de correr atrás do que quer, né? E aqui o que eu gostei muito dessa jogada é que a carta da tendência futura é um 6 de ouros, que são oportunidades. Acho que a melhor carta que poderia cair é o 6 de ouros e dos arcanos menores, o 6 de ouros ou o 6 de paus, né, que é a carta do triunfo. Ou o 9 de ouros, que é uma das minhas favoritas, né? Então o 6 de ouros aqui você vê que é um sábio, né, um druida dando dinheiro para algumas pessoas. Ou seja, são oportunidades aparecendo. Só que essas oportunidades aparecem se ela correr atrás dessas pessoas que estão aqui, porque existem. E muito provavelmente já admiram o trabalho dela. Por que eu falo isso?
porque aqui a carta do ensinamento principal tem o 10 de ouros. E o 10 de ouros é a carta do legado, né? Nesse caso, essa carta é um idoso que está quase meio que no fim da vida e tem a família que muito provavelmente vai herdar a herança dele. Ou seja, não é que ela vai herdar uma herança, significa, porque essa carta não é uma carta de futuro, é uma carta, a posição, né? Aqui é uma posição do ensinamento principal. É a carta do legado, ou seja, significa que ela já colocou um legado, ela já tem um legado, algumas pessoas já conhecem o trabalho dela e ela precisa correr atrás dessas pessoas que muito provavelmente conhecem o trabalho dela. Ou também apresentar o trabalho dela, o legado dela para outras pessoas. Então, por exemplo, ela foi fazer trabalhos com essas pessoas, ela tem um portfólio, ela tem trabalhos feitos, mesmo que ela não tenha feito sozinha, com outras pessoas, não sei se aconteceu isso, mas sim, ela tem experiência, ela precisa mostrar essa experiência para as pessoas, entendeu? Então tem aqui ensinamentos, mais de um ensinamento, ou pessoas que já conhecem o trabalho dela, que ela precisa maquinar na cabeça dela para achar essas pessoas, ou mostrar o legado dela, mostrar o trabalho dela, que muito provavelmente tem qualidade. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter ajudado essa minha aluna, né, que eu estou torcendo bastante por ela, e espero que essa jogada didática tenha ajudado vocês. Se vocês têm perguntas sobre como eu cheguei em alguma situação, como eu tive esse raciocínio, podem perguntar nos comentários, vai ser um prazer ajudar vocês. E lembrem-se, me sigam no Instagram, né, @ti de Thiago _Anselmo, ou seja, ti_Anselmo, que eu sempre coloco conteúdos lá também e geralmente lá eu abro as perguntas para receber, para fazer as perguntas didáticas aqui. Então não esqueçam de curtir o vídeo, de assinar o canal, compartilhar com as pessoas que vocês acham que essa informação vai ser relevante e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um grande abraço, tchau, tchau.